Nesse instante, então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez pela oportunidade de estudo com André Luiz, com a sua equipe. Vamos cumprimentando os benfeitores espirituais que já se encontram aqui, em cada um dos nossos lares, obedecendo a uma disciplina constante, reta, de estudo, de aprendizado. E durante a leitura, Senhor, durante o estudo dessas páginas, que nós possamos todos aprender junto contigo os teus ensinamentos através de André Luiz, um pouco mais das tuas leis, que todos os cenários que nós lemos nesse capítulo tão especial que fala da reencarnação de Segismundo possam tocar no imo da nossa alma, nos alertando a importância da oportunidade da reencarnação, a bênção da vida, que privilégio que é nós podermos estar aqui vivos, a complexidade do processo reencarnatório, a importância, mais uma vez, da oração, a interferência da mente, Senhor, o poder que a nossa mente tem, não só de viciar, intoxicar as nossas próprias células, ao ponto de poder matar um bebezinho. Vamos pedindo ainda, Senhor, a tua inspiração, para que nós todos possamos trabalhar juntos nessa noite para o nosso progresso contínuo e aprendizado. Que os alertas que são trazidos nessa noite possam servir de chamado, de despertamento consciencial para cada um de nós, no nosso lar, na nossa família, com aquelas pessoas com quem nós convivemos. E assim nós vamos pedindo também ao mentor amigo que convide todas as entidades que por acaso aqui se encontrem, amigas ou não, para que venham junto conosco também, estudar junto conosco o André Luiz. Amém. Então, esse capítulo 13, que fala sobre a reencarnação, o processo reencarnatório do Segismundo, como eu estava explicando para a Carrie um pouquinho antes da gente começar o estudo, ele é muito famoso. A gente vê a primeira vez no livro de André Luiz uma descrição tão cheia de cores, de como funciona o processo reencarnatório, a união do espírito com o corpo físico, mas não só isso. A participação, a interferência do plano espiritual maior. E o nosso papel como encarnados, nosso papel como co-criadores, a influência da nossa mente nessa matéria que está sendo formada. O poder da oração. A gente vê a descrição de André Luiz, de todas as centelhas de luz que vão caindo sobre aqueles que estão orando, a ligação que é feita com o plano espiritual maior. Para quem não teve tempo de ler o capítulo, por favor, leia a prece de Alexandre no momento da fecundação, ou logo depois da fecundação. É lindo demais, é de arrepiar. Então, vale a pena a gente perceber a humildade desse benfeitor, muito evoluído, muito mais evoluído do que nós, trazendo de uma forma muito respeitosa e a importância da ligação com o plano espiritual maior. Bom, a primeira coisa que chama atenção para a gente aqui é que essa transferência, essa mudança do plano espiritual para o plano da matéria, então, o processo reencarnatório, ele fala, é um processo altamente complexo. A gente vê aí quantos espíritos estão envolvidos. Tem engenheiros de genética
trabalhando junto com os benfeitores espirituais, o envolvimento de familiares desencarnados, a ajuda aí de outros benfeitores mais evoluídos. Por quê? Porque a gente está falando tudo matéria, a gente sabe, tudo é energia, o corpo da gente é energia, né? Mas a energia, a matéria do perispírito é uma matéria muito mais sutil do que a carne. Então, não só existe a migração, a transformação daquele corpo perispirítico para conseguir diminuir e poder ser conectado à mãe, ao corpo da mãe. Mas também existe esse estado de perturbação. Por quê? Porque durante essa transição do processo da encarnação, o espírito tem que esquecer coisas que ele sabe. É como se ele passasse por uma lavagem cerebral. À medida que a forma dele vai se alterando, vai diminuindo, vai se transformando a uma forma, um perispírito de um feto, a mente também vai se apagando. Outro aspecto que é importante, a gente vê aí com Sigismundo, um espírito, assim como nós, com qualidades e defeitos. Na vida anterior, fez coisas muito feias, como a gente já viu, matou, desviou. Mas na hora que ele chegou no plano espiritual, ele chegou a fazer muitas coisas boas também. Então, essa é outra coisa para a gente pensar, que todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Mas que esse lado bom é sempre valorizado. Existe essa lei do bem. Então, apesar do Sigismundo ter tido uma história pesada, em que ele se envergonha profundamente, ao ponto que ele pede para vir reencarnar, porque ele fala, como é que eu vou falar de perdão se eu não estou perdoando? Como é que eu vou ensinar fraternidade se eu matei outro e não consegui me ajustar com ele? Então, eu tenho que fazer isso. Esse bem que ele fez funciona aí como um magnetismo para ele receber toda a ajuda e sustentação que ele precisa. Mas isso não diminui o medo dele de reencarnar. Porque o que está acontecendo? Ele vai reencarnar junto daqueles a quem ele feriu muito. E o pai sente aquela vibração negativa. Olha só, a gente vê, esse pai fala que ele aprendeu com a mãe a rezar, essa é outra coisa que me chama muito a atenção. Mas que há muito tempo ele não tem religião, ele não tem religiosidade. Mas mesmo assim, durante o seu sono, ele não conseguia dormir direito, ele tinha pesadelos horrorosos, ele tinha a sensação de que ele estava sendo perseguido. E ele, na verdade, o que estava acontecendo era simplesmente a aproximação daquele inimigo de vidas passadas que estava pedindo permissão para nascer como filho. Então, olha só, da mesma forma que a matéria mental, que essa vibração, que essa afinidade ou falta de afinidade aconteceu, ou seja, é sentida no plano espiritual, isso é sentido aqui na Terra também. Então, é importante a gente perceber isso, né? O que a gente tem por dentro, como aquilo reflete do lado de fora e altera o ambiente externo e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente encontra pessoas em que a gente sente aquela afinidade, fala assim, puxa vida, encontrei com aquela pessoa, tem a impressão que eu conheço ela há dezenas de anos, provavelmente conhece. Às vezes a gente encontra outras pessoas que a gente sente, puxa, não dá para confiar nessa pessoa, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque provavelmente numa vida passada a gente passou por uma experiência menos positiva. Mas então por que a gente está junto? Porque a nossa obrigação aqui na Terra é nos ajustarmos com aqueles a quem a gente feriu. Então, aí a gente vê a importância do perdão. Tanto é que o pai, o Adelino, não quer receber o Sigismundo, não quer receber o assassino como filho dele. Ele, apesar de ter
se comprometido, ele quer voltar atrás. E aí, qual que é a mensagem de Alexandre para o Sigismundo? É para ele se acalmar. E é interessante porque, se a gente voltar nesse mesmo livro, no capítulo 11, que fala daquela viúva, né, que o marido cometeu suicídio, que através da prima vai conversar e pedir ajuda de Alexandre, a mensagem de Alexandre para ela é, ó, calma, coragem, equilíbrio, para ela não ficar ansiosa, não ficar nervosa. Por quê? Porque isso não atrai coisa boa. Quando a gente está ansioso, está nervoso, está briguento, a gente só traz lixo. No capítulo 13, aqui para o Segismundo, Alexandre dá a mesma mensagem para ele. Quando Segismundo está aí desesperado, chorando, alterado, o que ele fala? Acalma, Segismundo. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa por dor. Não chora. Tem coragem. A gente está te ajudando. Vai dar tudo certo. Para que você vai ficar envenenando o seu coração? Olha só. Ele não fala por que você está envenenando o outro. Não, ele está falando por que você está se envenenando. Para que você está fazendo mal para você? Se equilibra. Então ele não passa a mão na cabeça do Sigismundo. Por quê? Porque ele está fazendo o papel de pai, de mãe. Se ele falasse, Sigismundo, é verdade, você sofreu muito, é verdade, ele falou que ia fazer, não fazer, e agora não faz, e não sei o que lá. Não ia adiantar nada. Então, nessa hora, é falar, qual que é seu papel? O que você pode fazer? Você pode se acalmar. Você tem que achar que dor não é privilégio seu. Você tem que ter coragem. E se ele não está desculpando, desculpa você. Olha só que ensinamento. Porque muitas vezes a gente é tão orgulhoso que a gente fica querendo que o outro desculpe a gente, quando a gente não desculpou. Por isso a importância daquela parte do Pai Nosso em que fala, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nesse momento, a gente lembrar das pessoas que a gente não gosta, que a gente não perdoou. E falar, nesse momento, eu perdoo você. Por ter feito isso, por ter falado isso, enfim. Seja lá o que for. Mas eu achei importante a gente usar essa comparação do capítulo 11 com o capítulo 13. As mensagens calma, coragem e equilíbrio. E perdão, né? Aí a gente vai olhar um pouquinho para a família do Adelino e da Raquel. Olha só, lar amoroso, ele fala, é um lar reto. Então, marido fiel, trabalhador, a esposa, por tudo que a gente viu, uma pessoa especial, amorosa, boa mãe. E aí, o que acontece? Tem problema também. Então, quer dizer, quantas vezes a gente passa por problema e fala assim, mas eu não estou entendendo, eu estou fazendo tudo direito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente já falou isso. O que a gente vive hoje é reflexo do passado. O que eu sou hoje é a bagagem de tudo que eu já fui. De todas as qualidades que eu construí. Assim como os meus defeitos também. E a gente vê que esses problemas não terminam quando a gente morre. Esses problemas continuam no plano espiritual. Tanto é que a gente vê o Sigismundo, que estava com um trabalho bonito no plano espiritual, falando, eu preciso voltar. Outra coisa que chama muita atenção é que a hora que o Sigismundo está chorando, desesperado, ansioso, sofrendo, reclamando para o Alexandre, que o Adelino não queria recebê-lo como filho, a mensagem do Alexandre, de novo, não é de passar a mão na cabeça dele. Não é de falar, tadinho, é verdade, você está sofrendo muito. Ele fala, olha, a gente não deve perturbar a família. Você está perturbando a família fazendo isso. Ainda mais agora na hora do alimento. Esse seu choro, esse seu desequilíbrio está influenciando o alimento deles. Está emitindo forças magnéticas de desalento. Não está ajudando a família. Olha só. A importância do pão material, daquilo que a gente come. Então, se eu estou fazendo a minha comida, reclamando e feliz, e achando, porque eu não queria estar aqui, porque eu queria estar outra... eu estou envenenando a comida.
Aí alguém pode perguntar, mas e aí? Envenenando não tem mais jeito? Tem, por isso a importância da gente fazer a prece antes de comer. Mas a gente tem que lembrar que antes de envenenar a comida, eu estou envenenando quem? Euzinha. Né? Outra coisa importante da gente lembrar é um comentário que ele faz a respeito de como o Adelino estava desligado, estava monossilábico. A esposa tentando quebrar o gelo, se aproximar do marido, entendendo que ele estava passando por um momento difícil e ele não deixando, né? Aí o Alexandre comenta: quando não existe diálogo entre os cônjuges, é um problema muito sério. Então é outra coisa para a gente colocar o espelho na frente da gente, porque muitas vezes, quantas de nós que já estamos casados ou que já fomos casados, já vivemos uma experiência dessa, em que a gente não conversa, em que a gente só fala sim, não, com má vontade, com cara feia. Ele está falando em relação a cônjuge, mas isso em relação a qualquer pessoa. E aí o que o Alexandre faz? Ele usa a criança. Para quê? Para quebrar aquele gelo. Uma criança de 3 anos. Para ver se mexe com o coração daquele homem que está endurecido para o bem dele. Não é só pela família, é por causa dele. A família bem estruturada, que tinha uma situação financeira boa, marido com um trabalho bom. Uma família, como a gente imaginaria, de foto, de novela. Mas que se não conserta esse problema no começo, pelo que o Alexandre descreve, o problema ia virar muito mais sério, né? Bom, aí passa, consegue, a gente não vou voltar ao capítulo inteiro, é um capítulo muito longo, mas nessa volta à carne, a gente vê a importância da nossa mente, a importância da mente dos pais, do pai que pode envenenar, era essa a preocupação, envenenar o esperma dele e alterar a composição química, e assim podia causar até a morte do Segismundo prematura. O desequilíbrio da mãe. A mente do próprio Segismundo, atrapalhando o serviço dos benfeitores espirituais. Então, a gente lembrar que toda doença do corpo começa onde? Na nossa mente. Mas espera aí, então se eu tenho câncer, se eu tenho pneumonia, se eu tenho diabetes, se eu tenho pressão alta, onde é que começou isso? Na minha mente. Então quer dizer que se eu curar a minha mente, as doenças vão subir? Bom. Agora a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente fez o estrago ao longo de anos. Então, eu fui má, eu fui rebelde, eu fui rancorosa, eu fui enraivecida com todo mundo durante 30 anos. Aí eu fico boazinha. Então, aí a minha pressão alta, meu colesterol alto, meu ataque de pânico passa. Não. Porque o estrago que demorou anos para ser feito vai demorar também para ser consertado. Mas ele vai ser consertado eventualmente, né? Mas muitas vezes a gente trata essa volta ao corpo físico de uma forma muito pequena, né? A gente tem vontade de jogar a toalha, tem vontade de largar tudo, acha que a vida não vale a pena. E esse capítulo é para chamar a nossa atenção em relação a essa bênção, esse privilégio que nos é dado. E a importância da gente saber cuidar do nosso corpo físico, assim como o nosso corpo mental, né? Da hora, então, em que o casal vai ficar junto, vai dormir, a gente vê outra cena interessante.
A gente já viu aí o papel do cônjuge, né? De tentar trazer o outro para perto, em vez de ele é monossilábico, eu vou ser monossilábico. Ele me dá um tapa, eu dou dois. Ele grita, eu grito mais alto. Não. Então, o objetivo da gente estar junto, não só marido e mulher, parceiro, parceiro, parceira, parceiro. Não. Todos nós, família e humanidade. É o quê? É a gente ficar em paz. Então, o papel da gente não é brigar. O papel da gente é o quê? Colocar a paz. O respeito que a gente vê do plano espiritual em relação ao nosso quarto, ao quarto do casal. Então, como é que a gente trata o nosso quarto? O que a gente traz para dentro do nosso quarto? Que tipo de livro a gente lê? Que tipo de música que a gente escuta? Que tipo de conversa que a gente tem? Que tipo de pensamento que a gente tem? Que tipo de filme que a gente assiste? Isso tudo vai estar impregnando o nosso quarto com formas, pensamento. E ele está chamando a atenção. O quarto é um santuário. Tanto é que os espíritos não entram lá sem permissão. E aí, os dois vão dormir, apesar de estarem aí na mesma cama, né? Mente completamente diferente. Ela vai encontrar a vozinha querida, feliz. Ele vai encontrar o algoz dele. Por quê? Por causa da sintonia mental. E quantas vezes a gente está no mesmo lar? A gente não precisa nem estar dormindo para fazer isso. A gente pode se sentir sufocado, aprisionado, isolado, quando o problema não está do lado de fora. O problema está dentro da nossa mente. Isso é muito importante a gente pensar nesse capítulo. O poder que a gente tem de alegrar ou de azedar a nossa vida. E aí, vendo o comportamento azedo do pai, porque criança não mente, criança sabe. Ele vira para a mãe e fala: que pena, né, mamãe? Que o papai tá assim. E é o suficiente para cair, para o pai cair em si. Que ele estava tão fechado dentro da sua própria casca que ele já estava ficando impermeável sem perceber a alteração que ele estava fazendo em si próprio e no ambiente, na família dele, né? E aí Adelino, Alexandre, não Adelino, Alexandre influencia o chakra cardíaco da criança. Por quê? Porque é o chakra onde existe emoção, onde está o amor. E aí ele inspira aquela criança. E a gente vai ver no resto do capítulo que até os 7 anos a influência que é dada, que é feita nas crianças é muito grande. Então quer dizer o quê? Se eu estou em casa, meus filhos começam a aprontar demais, fazer coisas que eles não costumavam fazer, termômetro. Eu já sei que o padrão vibratório da nossa casa, da minha casa, não tá boa. Por quê? Porque da mesma forma que eles recebem a influenciação positiva, eles recebem a negativa também. Então, crianças que têm uma mudança de comportamento repentina e começam a dar muito trabalho, é alerta para os pais, para fazer uma autoanálise do que está acontecendo. Bom, então para encerrar esse capítulo é um capítulo para ser lido não só uma vez, mas várias vezes. Eu sei que é um capítulo longo, ele tem 70 páginas, mas para quem não pôde ler, pelo menos escutar no YouTube o capítulo, eu mandei os dados no nosso grupo do WhatsApp, porque tem muitos detalhes. De novo, a importância da família. Outra coisa que eu esqueci de comentar, que o Adelino se lembra de quando a mãe ensinava ele a rezar, quando ele era criança. Olha só a importância de nós, mães, de colocar essa sementinha. O filho pode crescer, pode escolher não rezar mais, mas aí é responsabilidade dele. A hora que ele resolver se ligar, ele vai saber o caminho. Então é nossa obrigação, que já temos um pouco de conhecimento, de
compartilhar esse conhecimento com os nossos filhos, né? Bom, então para a gente refletir nesse capítulo, primeira coisa, como é que anda o nosso sono? A gente sabe que insônia normalmente vem com algum tipo de desequilíbrio espiritual, para a gente avaliar o que está passando na minha mente. Se eu estiver tendo pesadelos constantes, mais um alerta que eu preciso prestar mais atenção naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou sentindo, rezar mais, principalmente rezar antes de dormir, pedir a proteção do meu anjo da guarda, pedir a proteção do meu lar, porque a gente sabe que um lar onde existe oração é um lar protegido. Aí daí a importância do evangelho no lar. A segunda coisa para a gente pensar aqui é como é que a gente está vivendo dentro do nosso quarto. É lá que eu brigo com meu marido ou é lá que eu tenho conversas amistosas, fraternas, com a minha esposa, com os meus filhos? Porque não é só o santuário, não é só o quarto do casal. É o quarto da gente, onde a gente se desliga do corpo. Outra coisa que é importante a gente lembrar nesse capítulo é a diferença entre sexo e o amor. E como é a importância do amor num relacionamento, né? E ele fala, o Alexandre fala que o sexo não é só para procriação, é uma troca de energias entre duas pessoas que se amam. Olha só que coisa linda. Mas que à medida que esses indivíduos, essas criaturas vão evoluindo, a necessidade do sexo vai diminuindo. Por quê? Porque essa troca pode ser feita através do quê? De um abraço, de um beijo, de ficar pertinho. Essa troca magnética acontece constantemente, né? Mas é importante a gente perceber que a doutrina espírita não fala que sexo é uma coisa feia, sexo é uma coisa ruim, de jeito nenhum. Ele coloca a energia sexual como uma energia altamente poderosa, a mais poderosa que a gente tem, porque é aí que nós somos co-criadores. E diretamente ligada com o quê? Com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente. A outra coisa para a gente parar para pensar é a bênção da nossa encarnação. Se a gente colocar um espelho na nossa frente e pensar, e aí, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? O quanto eu cresci como espírito eterno. Não é o quantas casas eu comprei, quantos países eu visitei, quantas roupas ou bolsas eu tenho. Não é disso que ele está falando. Eu consegui ficar menos egoísta, eu consegui perdoar aqueles que me magoaram. Agora eu sou mais maleável, mais paciente do que eu era 20 anos atrás. E a gente lembrar de agradecer. Porque aquele que não sabe agradecer, não sabe receber. Pode receber um monte e não vai enxergar nunca. E a outra coisa para encerrar é o nosso corpo físico, que é o nosso instrumento. Ele tem que estar afinado. E a gente controla o nosso corpo físico através da nossa mente. Daí a importância da oração, da meditação, da gente controlar as nossas emoções. Para a gente procurar viver de uma forma equilibrada. Ninguém é uma linha reta, mas a gente não pode ser uma montanha russa de sentimentos e pensamentos. Então, um dia é sol, outro dia é trovoada. Um dia tá tudo bem, o outro dia a minha vida não presta, eu sou profundamente infeliz. Não, se isso estiver acontecendo, eu tenho que procurar ajuda de um médico, de um psicólogo, de um amigo. Eu preciso me tratar. Não é só ajuda espiritual, não é só pensar, não, eu acho que eu tô com um obsessor. Não, isso começa em mim, dentro de mim. O meu desequilíbrio é minha responsabilidade de cura. E a gente encerrar essa noite aí pensando na importância da oração, da nossa vivência, do amor,
da nossa família consanguínea, entendendo que o acaso não existe, que todos nós temos vínculos de passados, que nos reencontramos, alguns amigos, outros inimigos, que aqui é aquele cadinho, a escola para a gente aprender a se respeitar, a se amar. Então é isso, eu peço desculpa para quem tiver pergunta, quiser mandar mais no WhatsApp, eu continuo respondendo, já são 8 horas, mas esse capítulo realmente era muito longo, e se vocês quiserem, se vocês preferirem, a semana que vem a gente usar o tempo só para refletir sobre esse capítulo, a gente pode fazer isso também, só me avisa pelo WhatsApp. E assim nós vamos pedindo, então, nesse instante, a Lúcia que venha fazer a prece final para a gente. Sem dúvida, momentos de reflexão que ampliam os nossos horizontes. A ciência espírita, tão claramente explicada por André Luiz, nos ajudando a entender o verdadeiro sentido da vida, mostrando que o amor é a força criadora do universo, mostrando que a nossa sexualidade é energia criadora, não só com a finalidade de criar corpos, mas passível de sublimação para várias formas da vida. Resumindo todo o nosso aprendizado, temos consciência da força do pensamento, da importância do livre-arbítrio e especialmente da fé, que vai nos estimular na busca de sintonia com os benfeitores espirituais, que trabalham em nome de Deus, que trabalham em nome de Jesus e que se fazem presentes conosco através da amorosa fraternidade dos benfeitores. Por isso, nesse instante, humildemente, conscientes de nossas naturais deficiências, vamos criando em nós aquela receptividade necessária e indispensável para captar as bênçãos incontáveis que a misericórdia infinita derrama sobre nós, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, despertando a nossa consciência para que nós saibamos viver, para que nós saibamos sempre amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meninas. Quem quiser ficar um pouquinho mais, tiver alguma dúvida, pode ficar que aí a gente conversa mais um pouquinho.